calma. Vamos chamar Patriota Júnior, tá? Ao vivo para a gente falar sobre a decisão da Justiça, né, de um desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que recomendou, na verdade, que o gabinete evite usar palavras muito técnicas no texto. As pessoas acreditam que essa decisão deva aproximar aí o judiciário das pessoas. É isso mesmo, Patriota Júnior? Bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você, muito bom dia para quem está acompanhando o Manhã Cidade. É o juridiquês, né, Renata, que é principalmente utilizado na linguagem escrita e muitas das palavras muita gente não conhece, né, são termos muito técnicos, e esse desembargador tomou essa medida para tentar simplificar, né, as coisas, trabalho no seu gabinete. Por exemplo, você que está aí ouvindo a Rádio Cidade, você sabe o que significa diproêmio, ou então dessarte, destarte, fustigada, increpado, são alguns dos termos, eu mesmo não sei o que é, nenhum desses. Doutor João Américo Freitas, advogado, está aqui com a gente. Bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. Vamos traduzir aqui, doutor, essas palavras que eu disse. O que danada é diproêmio? Diproêmio é de início. Bom dia a todos da rádio. Diproêmio, já inicio minha fala. Existe uma necessidade de a gente simplificar e tornar a linguagem jurídica mais acessível. A linguagem jurídica deriva muito do latim, muito da nossa formação de linguagens do exterior, da França e de outros países, e acabou que essas palavras não encontraram a linguagem coloquial do dia a dia, o respaldo necessário para que a grande população entenda. Essas palavras, assim, mais técnicas, elas são utilizadas, por exemplo, em uma audiência ou ficam mais reservadas à linguagem escrita mesmo? Hoje muita gente tem acesso aos autos, né, na internet, né, tá tudo lá, né? Você colocou uma questão fundamental, Patriota, que é o acesso da internet pelo meio digital e a necessidade de simplificar. Então, essa linguagem mais rebuscada, né, de difícil alcance, né, de adjetivos ou até de substantivos, ela é muito mais ligada à linguagem escrita do que o dia a dia. Né? No dia a dia se usa uma ou outra palavra, mas o que a gente nota é que os operadores utilizam muito mais essa linguagem na forma escrita do que na forma falada. De certa forma, esses termos técnicos distanciavam ou distanciam a população do Poder Judiciário? É outra posição inteligente e importante, que é o distanciamento do Poder Judiciário, que deve ser um poder que esteja próximo ao povo, que tem uma finalidade de servir à justiça. Então não dá para você distanciar. Então essa linguagem também servia muito para isso, né, para distanciar um meio de controle, o que de todo modo deve ser rechaçado, ou seja, deve ser deixado de lado. Eu já começando a utilizar, Renata e os ouvintes, a linguagem jurídica difícil. Quando eu estou dizendo deve ser rechaçado, deve ser deixado de lado, deve ser esquecido e deve ser abordado uma linguagem mais simples, mais direta, mais objetiva. É uma tendência, né, que mais juristas adotem práticas como essas, doutor, de simplificar todo esse processo? O CNJ, através do seu presidente, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, que independe de quem seja, mas é um cargo que se estende ao outro, o presidente do Supremo exerce a função de presidente do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, elaborou um movimento, elaborou uma minuta, elaborou uma orientação para que todo o Poder Judiciário brasileiro adote a linguagem simplificada, ou seja, uma linguagem direta, objetiva, clara, deixando de lado essas palavras tão complexas que pouca gente da população entende, ou seja, tornando a linguagem do poder, no fim das contas, a linguagem do poder judiciário uma linguagem mais inteligível pela maior parte da população. Essa simplificação não negligencia a boa técnica jurídica, né? Não, a boa técnica deve ser mantida, mas você imagine quando estiver discutindo uma prisão de alguém, você olhar e dizer assim, a segregação cautelar do indigitado acusado pela responsabilidade penal foi determinada nos autos, para dizer simplesmente de que o juiz determinou a prisão do réu. Então, vejam como é mais simples determinar isso. A boa técnica deve ser mantida. E como é que se mantém a boa técnica jurídica? Primeiro, pela a manutenção e o respeito à legislação, à lei.
E segundo, pela aplicação de princípios como razoabilidade, como proporcionalidade, ou seja, você não pode abandonar essa boa técnica, até o bom senso, às vezes, você tem decisões judiciais. Essa é a manutenção da boa técnica, o respeito à lei, mas com a linguagem simples. Muito bem, obrigado pelas informações, doutor João Américo, advogado, conversando aqui com a gente. A gente torce que medidas como essas, né, Renata, façam com que a população acompanhe mais, né, o trabalho do Poder Judiciário, né? Quanto mais simples, melhor, né? Eu volto com você. Ô, Patriota, mande um abraço aí, né, para Vossa Excelência, doutor João Américo, um baluarte da advocacia caruaruense. Diga a ele aí que ele gosta desse tipo. Mandando um abraço para você, viu? Baluarte da... Um abraço, Renato, um prazer falar com desse grande baluarte, essa grande influência do jornalismo e a todos da Rádio Cidade. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço, pela gentileza, parabéns pelo trabalho. Obrigada, doutor João, gente boa. A gente só se cumprimenta assim, viu? Com palavras bem simples. 8 horas e 46 minutos, vamos seguindo com esse